Salve, salve, galera de Londrina, professor Elias aqui, estado do Paraná, de todo o Brasil que acompanham aqui as nossas aulas gratuitas no canal do YouTube. Hoje estamos aqui, focados no concurso da Guarda Municipal de Londrina. Já adianto, senhores, que no dia 6 de agosto estaremos com nossa equipe aí em Londrina, no Paraná. Sairemos aqui de Santa Catarina, com alguns professores que também são de outros estados, e estaremos fazendo a maior revisão de véspera já vista no estado do Paraná, tá? Já estamos aí com as inscrições abertas, vagas limitadas, evento presencial, tá? Serão mais de 8 horas de evento, tá? Começando às 8 horas da manhã, indo aí até as 6 horas da tarde. Já está incluso camiseta, enfim, brindes, que vai ter muita informação importante um dia antes da sua prova, tá? Estamos preparando o melhor para vocês em parceria aí com o curso preparatório aí também de Londrina, o Delta Londrina, tá? Que é de um colega nosso aí, o Ramos, que também é guarda municipal em Londrina. Tá, senhores? Então, o que a gente vai fazer nessa noite de hoje? A gente vai aí fazer uma revisão de alguns pontos importantes que eu acho que a banca Copsuel vai cobrar na prova de vocês, tá? Lembrando que aqui, senhores, são degustações, tá? São 2% do que você vai encontrar lá na plataforma, tá? Na plataforma já tem 3 simulados completos, aula sobre a prova discursiva, enfim, lá na plataforma você vai ter uma carga horária gigantesca para você melhorar o teu desempenho e fazer uma ótima prova no dia 7 de agosto, tá? Eu canso de receber mensagens depois da prova, no Instagram lá, depois que passa, por exemplo, agora GCM de São Paulo, a gente fez uma revisão de véspera, enfim, várias pessoas já ficavam aqui no canal assistindo as aulas gratuitas, e aí depois, professor, eu fiz a prova da GCM de São Paulo, acertei 50% da prova só com as aulas gratuitas aqui no YouTube. Porra, na próxima vez eu vou adquirir o curso de vocês. Então, senhores, vai passar o edital de Londrina, eu não quero receber essa mensagem de você, eu quase passei. Não, eu quero que você passe. Então, invista em você, vá na plataforma, entre em contato com o plantão de vendas. É muito caro, não sei qual é o tamanho do seu sonho, você consegue parcelar no cartão até 12 vezes, você consegue entrar em contato com o plantão de vendas ali, fazer o melhor, a gente consegue fazer o melhor parcelamento para você ir diretamente conosco, por boleto, enfim, só precisa você dar o primeiro passo. Você não pode vir depois da prova e me mandar mensagem, professor, só com as aulas do YouTube acertei 30%, 40%, muito obrigado, mas não foi dessa vez. Eu quero que você realmente mande mensagem que você passou para a próxima etapa. É isso que a gente precisa, né? Então vá na plataforma lá e também já adianto para vocês, acredito que nessa semana estaremos lançando também, além da revisão de véspera, que já está, que você consegue adquirir, na descrição desse vídeo já consegue ter o link para adquirir a revisão de véspera, tá? Lembrando que tem lotes, tá? Se não me engano, até dia 20 agora é o primeiro lote, depois vai aumentando o valor da revisão de véspera, tá, senhores? E também lançaremos um curso aí somente da prova discursiva, tá? Somente da prova discursiva, mas em breve, essa semana, eu divulgo aqui para vocês, tá? Mas sem perder muito tempo, vamos aí para o que importa, que é o que vocês estão aguardando aí, processo penal. Vamos falar de processo penal GM Londrina, tá? O edital de vocês, ele trouxe só da prisão em flagrante, eu não vou falar tudo, porque lá na plataforma você vai encontrar tudo, né? Mas eu quero trazer alguns pontos que de repente vai ajudar você na sua prova, tá? Prisão em flagrante, senhores. O que é prisão em flagrante, professor? O que é essa prisão? Hoje no Brasil, o camarada pode ser preso duas hipóteses, né? Ou através de uma prisão em flagrante, ou através de uma ordem escrita judicial fundamentada, tá? Não é o delegado de polícia, é o juiz que coloca um mandado de prisão, né? A tua ordem escrita e fundamentada. Então, você pode ser preso dessas duas maneiras, tá? Através de uma ordem escrita fundamentada ou, a ordem escrita do juiz, ou você ser preso em flagrante. O edital de vocês, ele trouxe o capítulo 2 da prisão em flagrante. Elias, o que é flagrante? Senhores, na doutrina, a doutrina ela vai dizer que flagrante é como se estivesse pegando fogo, tá? É como se algo estivesse pegando fogo. E você vai ver que o próprio Código de Processo Penal, ele veio com esse intuito mesmo de alguma coisa que está pegando fogo. Tanto é que o fogo ele não fica para sempre, o fogo ele vai abaixando até ficar em cinzas. E eu vou dizer para vocês e vou comprovar aqui para vocês que esse termo da doutrina, ele compacta corretamente certinho com o que diz no Código de Processo Penal. Então a gente já sabe que prisão em flagrante é estar pegando fogo. Beleza, Elias, mas isso é muito sucinto para a prova. A Copsuel é uma banca pesada. A gente tem que aprofundar um pouquinho. Senhores, há duas espécies, tá? O flagrante, ele pode ser um flagrante facultativo ou ele pode ser um flagrante obrigatório.
O flagrante facultativo é o senhor, a senhora que está aí do outro lado da tela, que ainda não é uma guarda municipal, que ainda não é um guarda municipal aí de Londrina. Você tem a faculdade, senhores, ou seja, qualquer pessoa do povo pode prender alguém que esteja em flagrante delito. Se você estiver na rua e você for corajoso e ver um crime acontecendo, né, uma infração penal acontecendo na sua frente, o senhor pode prender em flagrante. Ou seja, você tem a faculdade de prender, você não é obrigado. Agora, um policial, um guarda municipal, se ver uma situação, em tese, ele deve prender alguém que esteja em flagrante delito. Ele tem a obrigação. Então, se você analisar o artigo 301 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: qualquer pessoa do povo poderá. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Então, a gente já chega à conclusão que isso aqui a gente chama, a doutrina chama que isso aqui é o flagrante, vou trocar de cor, que é o flagrante facultativo. E esse daqui é o flagrante obrigatório. Ah, professor, isso aí eu já sabia, beleza? Estamos aí fazendo uma revisão final, né? Ah, professor, revisão final, estamos a poucos praticamente aí, em torno aí de menos de 60 dias para sua prova, tá? Então, a gente dá tempo para estudar ainda? Com certeza dá tempo, tá? Nossa plataforma é toda direcionada para você, você tem que também correr, fazer a sua parte na sua casa. É um ótimo edital esse da Guarda Municipal de Londrina, dificilmente você vai encontrar um outro edital tão bom como esse de Londrina neste ano de 2022, tá? Então, a gente volta aí, flagrante facultativo e flagrante obrigatório. Então, veja que qualquer do povo poderá e as autoridades e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Até aí, tranquilo. Já sabemos aí o que é o flagrante facultativo e o que é o flagrante obrigatório. Eu quero dizer para vocês que o flagrante, senhores, ele tem 4 fases. Não está aqui no Código de Processo Penal, mas a doutrina, tá, ela vai dizer que o flagrante ele tem 4 fases. Tá? A primeira fase, captura. A segunda fase, condução coercitiva. A terceira fase, lavratura do flagrante. E a quarta fase, recolhimento ao cárcere. Vou repetir. Captura, condução coercitiva, lavratura do flagrante e recolhimento ao cárcere. Ou seja, o senhor e a senhora, futuros guardas municipais aí de Londrina, vocês sempre poderão fazer as duas. A captura e a condução coercitiva. Capturar alguém que esteja em flagrante delito, botar na caixa, né? Botar ali com toda a legalidade possível, se tiver que colocar o gema, conforme a súmula vinculante número 11 coloca, enfim, vocês já sabem tudo isso, colocar na viatura e levar para a delegacia de polícia. Captura e condução sempre os senhores, em tese, poderão fazer. Inclusive, a gente já aproveita esse raciocínio lá para a tua prova discursiva, que tem muito peso essa prova discursiva, que a gente vai lançar, como eu falei, um pacote à parte só da prova discursiva, tá? Lá na plataforma, para quem já é aluno, já tem uma aula lá explicando, mas a gente vai lançar algo a mais para quem quiser se aprofundar na prova discursiva. Então, a gente falou que captura, condução coercitiva, lavratura do flagrante, que quem faz é o delegado, e recolhimento ao cárcere. Feito essas considerações, senhores, a gente vai estabelecer agora, né, as espécies de flagrante. Quais são as modalidades ali de flagrante? O artigo 302, ele vai falar, considera-se em flagrante delito quem é que está pegando fogo? Quem é que considera-se em flagrante delito? Então vejam que isso aqui despenca em prova e é uma das apostas para mim, umas apostas minha, tá? Que isso aqui vai aparecer na tua prova do dia 7 de agosto, tá? Então, você tem que saber realmente o que é um flagrante próprio, o que é um flagrante impróprio, o que é um flagrante presumido, tá? Isso aqui você tem que saber, tá? Porque realmente não dá para ir para uma prova, não dá para você se tornar um guarda municipal de Londrina se você não souber isso aqui, tá? Então, pelo amor de Deus, considera-se em flagrante delito. Vou trocar de cor. Preste atenção. Essas duas hipóteses aqui têm o mesmo nome. Olha só. Considera-se em flagrante delito quem? A primeira hipótese, está cometendo a infração penal. Primeira coisa que você sabe que infração penal é gênero, é como se fosse um título, e subdivide em 2 espécies. Crimes de um lado e contravenções do outro. A gente já até aproveita esse raciocínio e fala que o Brasil adotou, com relação ao conceito de infração penal, o sistema dualista. Não, professor, não mistura direito penal com código de processo penal. Beleza, vamos ficar aqui. Quando que se considera em flagrante delito, então?
Quem está cometendo a infração penal, leia-se, ou um crime ou uma contravenção penal. Só que veja, estar cometendo a infração penal, estar cometendo, é como se você chegasse à ocorrência, tá? Você se deparasse com, vou dar um exemplo, na prova dos senhores também tem a Lei Maria da Penha. O homem está esfaqueando ali a sua esposa. Está cometendo a infração penal. Ele está em flagrante delito? Sim. Elias, mas quando eu cheguei à casa, nessa ocorrência, o marido já tinha esfaqueado a mulher e ele estava na porta. Ele estava na porta já quase saindo. Vejam, ele tinha acabado de cometer. Então, no primeiro exemplo, ele estava cometendo. No segundo exemplo, ele acabou de cometer. Esses dois a gente vai chamar de flagrante próprio. Flagrante próprio. Ah, professor, eu já vi na doutrina que ele pode ser chamado de flagrante próprio, perfeito, real, verdadeiro, propriamente dito. Tudo isso aí são sinônimos, senhores. O que mais cai em prova? Chamar de flagrante próprio o inciso 1 e o inciso 2. Esses dois chamamos, então, de flagrante próprio. Professor, quantas horas é que o camarada vai estar em flagrante delito? Senhores, não tem hora, tá? Não tem carga horária aí que ele vai ser considerado em flagrante delito. Ah, eu achei que era 24 horas, achei que era 48 horas. Errado, tá? Enquanto ele estiver em flagrante delito, ainda, né, ele não tem prazo, né, senhores? Lembra do caso do Lázaro? O Lázaro que ficou dias e dias e dias a polícia perseguindo ele. Senhores, naquele caso, ele tinha acabado de cometer a infração penal, né, e ficou se evadindo da polícia e ainda ele estava, né, ainda em flagrante delito. Se encontrasse o Lázaro, poderia prender ele em flagrante, tá? Então, não tem prazo a prisão em flagrante, tá? Inciso 1, inciso 2, como eu falei para vocês, estar cometendo a infração penal e acaba de cometê-la. Os dois chamamos pela doutrina de flagrante próprio. Beleza, Elias? Até aí, tranquilo, tô contigo. Agora, não confunda cu com bunda. Não confunda o inciso 3º com o inciso 4º. Se você ver, tá, os dois têm a palavra presumir. Aí o camarada muito ansioso na prova, ele vê a palavra aqui do inciso 3, presumir, ele já acredita que esse aqui é o famoso flagrante presumido. Cuidado com isso. Eu vou passar um bizu para você nunca mais errar, tá? Olha só aí, senhores. Considera-se em flagrante delito quem, então, é perseguido logo após pelas autoridades, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Qual é a palavra, qual é o macete? É perseguido. Senhores, quando você está sendo perseguido pela polícia, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser você o autor da infração. Quando alguém está perseguindo, vamos imaginar a viatura da Guarda Municipal de Londrina, provavelmente a sirene vai estar ligada assim, ó. Impróprio, tá? A galera dá risada assistindo a aula, mas isso aqui salva você. Se você vê a palavra é perseguido logo após, você vai lembrar da sirene. Impróprio. Esse aqui que tem a palavra perseguido, atenção, tá? Esse aqui chamamos de flagrante lembra do perseguido? Impróprio. Flagrante impróprio. Lembrem isso aí. Professor, eu já vi que pode ser chamado de impróprio, imperfeito, irreal, quase flagrante. Pode ser chamado, tudo isso é sinônimo, tá, senhores? Tudo isso é sinônimo, impróprio, imperfeito, irreal, quase flagrante. Mas na prova, eu aconselho vocês ficar com o impróprio que já está de bom tamanho, tá? Lembre então, é perseguido e o impróprio. Beleza, esse é o famoso flagrante impróprio. E o último, senhores, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir se ele é autor da infração. Esse aqui chamamos de flagrante presumido. Flagrante presumido. Já vou explicar sobre ele. Professor, pode ser chamado de ficto, pode ser chamado de assimilado, também pode ser chamado, tá? Como eu falei, todos são sinônimos, tá? Flagrante presumido. Qual é a diferença? Vejam que no 4 ele foi encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir se ele é autor da infração.
Vejam, senhores, vamos imaginar o caso aqui do fogo. No inciso 1º, considera-se em flagrante quem está cometendo a infração penal. Quem está cometendo, está pegando fogo, está cometendo. Inciso 2, acaba de cometer, o fogo já está abaixando. O 3, é perseguido logo após pelas autoridades, ou seja, se ele está sendo perseguido já não tem mais o fogo, mas tem o quê? A fumaça, né? Então estou perseguindo a fumaça. E o último, já não tem mais a fumaça, mas eu encontrei o autor com as cinzas. Por isso que é presumido, encontrei ele com instrumentos, armas, objetos, papéis que façam presumir ser o autor da infração. Então veja que bonito, senhores. A doutrina ela se encaixa perfeitamente com o que diz o Código de Processo Penal, com o que chamamos de flagrante. Tá? Então está pegando fogo, vai abaixando, fica só a fumaça e depois ficam as cinzas. Tá? Então flagrante próprio, o inciso 1, inciso 2, inciso 3, flagrante impróprio, lembre da palavra perseguido e o impróprio, e depois aquele que é encontrado com as cinzas. Esse encontrado com as cinzas chamamos de flagrante presumido. Tá? Professor, mas se tiver diante de uma infração permanente, a um crime, por exemplo, de sequestro ou cárcere privado, senhores, nas infrações permanentes, que são aquelas que a consumação fica se prolongando no tempo por vontade do agente, nas infrações permanentes, sempre vai entender em flagrante delito enquanto não cessar essa permanência. Enquanto a vítima estiver, por exemplo, lá sequestrada, estiver em flagrante delito, vai ficar consumando o crime. Tá? Então vejam que o artigo 303 ele fala, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Tá, senhores? Bem tranquilo. Professor, poderia falar um pouco mais sobre Código de Processo Penal, aí sobre prisão em flagrante? Poderia, mas lá na plataforma você vai encontrar uma aula minha completa, inciso por inciso, artigo por artigo. Tá? Aqui eu fiz só uma degustação para vocês aqui. Vamos partir para a lei de drogas? Vamos partir para a lei 11.343, que eu acredito que vai cair um artigozinho para você na sua prova, tá? Lei de drogas, senhores. Qual é o artigo que eu aposto? Artigo 28. Tá? O artigo 28 é o que vocês mais vão se deparar em Londrina. Aquele artigo 28 que é a posse de drogas para consumo pessoal, que é diferente lá do artigo 33 da lei de drogas, que é o crime de tráfico de drogas, tá? Então, você tem que saber o que diz o artigo 28, que é o que vocês mais vão se deparar, tanto para a primeira fase, quanto para a segunda fase em tese ali, que é a prova discursiva. Tá? Você tem que saber quando é posse de drogas, você tem que saber quando é tráfico de drogas, artigo 28 e artigo 33. Tá? Olha só o que diz o artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trazer consigo para consumo pessoal, palavra-chave, para consumo pessoal, drogas sem autorização, desacordo com determinação legal regulamentar, será submetido às seguintes penas. Isso aqui você tem que decorar. Quais são as penas, tá, que o artigo 28 ele vai dispor? Primeira coisa, se na sua prova para aparecer exatamente isso aqui, o artigo 28, o crime de a infração ali de posse de drogas para consumo pessoal ainda é considerado crime, certo ou errado? Certo, senhores. O artigo 28, ele é considerado crime. Beleza, Elias, até aí estou com você. Ele é considerado crime. Mas você tem que anotar na tua prova, tá? Que ele é considerado um crime, porém ele é um crime despenalizado. Como assim despenalizado? Senhores, ele não vai ter as penas privativas de liberdade. Reclusão, detenção, lembra das penas privativas de liberdade? Então, ele não vai ter a pena privativa de liberdade. Reclusão, recolhimento ao cárcere, regime fechado, semiaberto, etc. Né? Ele vai ter outras penas. Então, ele é crime, mas ele não vai ter as penas privativas de liberdade. Por isso que falamos que ele é um crime despenalizado. Não tem penas de reclusão, não tem penas de detenção. Leiam, não vai ficar lá no cárcere fechado. Tá? Agora, vamos dizer quais são as sanções que o camarada que traz consigo, por exemplo, um baseado de maconha para consumo pessoal. Você tem que decorar para a tua prova. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Tá? Você tem que decorar, tá? Eu vou colocar aqui, ó, decorar tanto para a primeira fase quanto para a prova discursiva. Decorar, tá? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e comparecimento ao curso educativo. Então, quem tem droga para consumo pessoal, quem traz consigo, vai ser submetido a essas seguintes
penas. Também vai ser submetido às seguintes penas, senhores. Quem ali tem para consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar a dependência física ou psíquica. Sabe aquela galera que planta folhagens de maconha dentro da residência? Então, aquela galera que tem pequenas quantidades ali de substância, de entorpecente plantada, semeia, cultivada em casa, por exemplo, também vai ser submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e comparecimento ao curso educativo, tá? Elias, mas me diz uma coisa, como é que eu vou saber, ou quem é que vai saber, porque na verdade não vai ser vocês, mas vocês já vão fazer a primeira análise da tipicidade do crime, quando vai ser tráfico e quando vai ser posse, tá? Lá na frente, quem vai fazer essa análise vai ser o juiz, né? Mas você precisa saber alguns detalhes até para o dia a dia, quando você se tornar um guarda municipal em Londrina, senhores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Foi abordado aí no centro de Londrina, tá? Inclusive no Vila Rica, onde vai ser o nosso espaço Vila Rica, onde vai ser nossa revisão de véspera, que você não pode ficar de fora, camiseta, né? Revisão com todos os professores. Eu vou estar aí presencialmente com todo mundo, tá? 8 horas de evento. Na descrição do vídeo você vai conseguir fazer a sua aquisição. Não deixa para a última hora, você vai pagar mais caro ou vai ficar sem vaga, tá? Então imagine que foi aí no centro de Londrina, foi abordado uma BMW, né? 50 quilos de maconha dentro e desce um empresário, né? O cara não tem passagem, não tem nada, tá ali, né? A princípio só tá com o porta-mala cheio de drogas, tá? Pergunta aos senhores, tráfico ou posse de drogas, artigo 28 ou 33. Muita gente vai dizer, professor, é tráfico, né? 50 quilos de maconha, por exemplo. Senhores, pode ser que seja tráfico? Pode ser. Mas a quantidade de drogas, ele é um dos requisitos para a configuração do tráfico, tá? Um requisito. Porque você vai ver que o artigo 28, parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte: para determinar se a droga é destinada para consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. São 7 coisas que o juiz olha: conduta, local, condições, antecedentes, natureza, quantidade e circunstâncias. Tá? Tem até um bizu para passar para vocês. Vou passar um bizu aqui, ó. Presta atenção para você, nunca vou apagar aqui, nunca mais esquecer os requisitos para quando é tráfico. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Coloco antena e eu vou puxar para o lado aqui. Olha o bizu. Coloco antena quasi. Imagina o professor Elias colocando uma antena e essa antena se chama quasi. É a marca da antena, tá? Só para você lembrar quando vai se configurar posse de drogas ou tráfico de drogas, tá? Coloco antena quasi. Aqui vai te ajudar até para a prova discursiva, tá? Conduta. Local. Conduta, locais, local, condição. Antecedentes, natureza, quantidade e circunstâncias. Conduta, local, condição, antecedentes, natureza, quantidade e circunstâncias. Só você lembrar, então, coloco antena quasi, conduta, local, condições, antecedentes, natureza, quantidade e circunstâncias. No exemplo que eu dei, né, ele não tinha a conduta do agente, ele parou na abordagem tranquilo. O local, no centro de Londrina, né, a condição que foi encontrada a droga. Antecedentes, ele não tinha. A natureza da droga, né, era uma só, a maconha. A quantidade sim, era importante, né, 50 quilos. E as circunstâncias onde que foi encontrada a droga. Senhores, esse nada mais é, tá, um empresário que foi lá no bairro mais perigoso aí de Londrina, comprou droga uma vez para o ano inteiro, né? Por quê? A gente tem só um requisito. Agora, se eu digo para vocês o seguinte, no bairro X, né, no município de Londrina,
local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Foi abordado um masculino, né, com 2 pedrinhas no bolso direito. No bolso esquerdo foi encontrado várias anotações, né, anotações. No bolso de trás foi encontrado várias notas trocadas de dinheiro, um radiocomunicador em cima do muro. Vejam, o agente ele tem várias passagens já antecedentes por tráfico de drogas. O que é esse camarada? É posse ou tráfico? Aí vocês vão dizer, ah, professor, é tráfico. Mas por quê? Vejam, mas ele só tinha 2 pedrinhas. Vejam que os outros requisitos, conduta, o local onde foi encontrada a droga, a conduta do agente quando viu a guarnição saiu correndo, os antecedentes dele, a natureza, a quantidade não tinha tanto, mas as outras circunstâncias, etc., levam a um traficante que já vendeu tudo naquele dia. Tá? Então vejam que o artigo 28, parágrafo 2º, é muito importante tanto para a primeira fase, quanto também para a segunda fase, que é a prova discursiva. Coloco antena quasi ao bizu para você gravar para a sua prova. Mas não esqueçam, senhores, que o artigo 28 ele é crime, porém é um crime despenalizado, não tem penas privativas de liberdade, mas ele tem aquelas 3 penas. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e comparecimento ao tal do curso educativo. Agora eu quero perguntar para vocês, porque tem 2 ali, a prestação de serviço à comunidade e comparecimento ao curso, que elas têm um prazo. Preste atenção, elas têm um prazo. Pergunto aos senhores qual é o prazo máximo que, se o camarada for encontrado drogas para consumo pessoal, um baseado de maconha, foi encontrado ali droga para consumo pessoal. Qual é o prazo, presta atenção, máximo que esse agente pode prestar serviço à comunidade se ele é primário? 1 ano, 6 meses, qual é esse prazo? Senhores, o prazo máximo para prestar serviço à comunidade ou comparecimento ao curso, se ele é primário, o prazo é de 5 meses. Se ele é reincidente, e essa reincidência tem que ser específica, reincidência no artigo 28, tá? Reincidente específico, aí o prazo é de 10 meses, tá? Prazo se ele é primário, 5 meses, e prazo se ele é reincidente, 10 meses. Como é que eu vou lembrar disso, professor? Como é que eu vou lembrar? Senhores, implacável concurso é só bizu, né? Um bizu atrás do outro, por isso que você não pode ficar fora da revisão de véspera, tá? Porque aí a gente vai colocar a cerejinha no bolo para vocês. Preste atenção. O camarada que está começando a utilizar drogas para consumo pessoal, né? Tá ali o primeiro mês, ele é primário ainda, né? Tá começando a utilizar droga. Tá lá na valeta, como dizendo assim, como é que tá? Ele está utilizando crack. Primeiros dias ali. Ele é primário. Vejam, senhores, como é que tá uma das mãos dele? Toda amarela, né? Toda amarela do crack já. Ele é primário, ou seja, o prazo máximo para prestar serviço à comunidade e comparecimento ao curso, lembra da uma mão primário, lembra da mão dele? 5 meses. Ah, Elias, mas ele é reincidente específico, está utilizando drogas há mais tempo já. Aí a outra mão dele provavelmente também vai estar toda amarela. Então, prazo se ele é primário, 5 meses. Prazo se ele é reincidente específico, prazo de 10 meses. Você nunca mais esquece primário, 5 meses, reincidente, 10 meses. Agora, se eu pergunto para vocês, qual é o prazo prescricional do artigo 28? Ah, professor, o que é esse negócio de prescrição? Senhores, com a prática de uma infração penal, surge para o Estado um dever jurídico de punir. O Estado tem que punir aquele agente em determinado prazo. Se ele não pune aquele agente, o crime prescreve, né? Então, qual é o prazo de prescrição do artigo 28? O prazo de prescrição, senhores, é um prazo de 2 anos. 2 anos. Lembra como é que o maconheiro utiliza maconha, o cigarro de maconha, com os 2 dedinhos? Então, você vai lembrar, 2 anos é o prazo prescricional. Tá? Então essas são as minhas considerações, lembrando que, como eu falei, aqui é uma degustação, se você quiser aprofundar lá na plataforma você vai encontrar muito mais, todos os artigos, etc. Aqui é uma degustação do artigo 28 para vocês, tá? O professor fala mais sobre lei de drogas, poderia ficar aqui a noite toda falando, mas vamos pular para a Lei Maria da Penha, tá? Lei Maria da Penha 11.340, tá? Tem um artigozinho só que eu acho que vai cair na Lei Maria da Penha, tá? Você pode salvar essa aula, mas o edital de vocês ele trouxe que é do artigo 1º ao 8º, salvo engano. Tá? Há o artigo 5º ali, que ele é bem importante, mas na plataforma eu falo para vocês. Mas aqui eu quero falar sobre o artigo 7º. Tá? O artigo 7º, ele cai em toda a prova de guarda municipal. Lembrando que a Implacável Concursos é a única empresa do Brasil especialista em guardas municipais. Tá? Por isso que a gente sabe tanto o que cai nas provas, porque a gente fica estudando as bancas, estuda os concursos que estão acontecendo no todo o Brasil e vê o que mais cai e traz para vocês aqui. Tá? O artigo 7º, quando o edital pede Lei Maria da Penha,
é o artigo que mais cai, é o artigo que mais tem potencial de prova para cair na tua prova do dia 7 de agosto, tá? Vejam o artigo 7º, senhores. São formas de violência doméstica e familiar. Primeira coisa, volta para mim. Primeira coisa. Quando que vai se configurar, quando que vai configurar ou quando que eu posso aplicar a Lei Maria da Penha? Não existe o crime de Maria da Penha. O que existe, senhores, são os crimes normais que vocês conhecem, ameaça, furto, homicídio, tudo isso, esses crimes aí, lesão corporal, são os crimes normais. O que acontece? Quando aplicados esses crimes contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, aplica-se a Lei Maria da Penha, tá? Então, o edital de vocês não pediu, por exemplo, o crime lá do artigo 24A, né, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Mas ele trouxe do artigo 1º ao 8º. Ele quer saber se você sabe quais são as formas, por exemplo, de violência doméstica. A primeira coisa, tem que lembrar que tem que ser contra a mulher, tá? E segunda situação, tem que configurar ali a violência doméstica e familiar, que, salvo engano, está no artigo 5º, tá? Que mais vezes lá na plataforma eu falo para vocês. Aqui eu quero trazer as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá, senhores? Temos aí o artigo 7º, ele sempre fala violência física, violência psicológica, violência patrimonial e violência moral, tá? O que você tem que fazer? Decorar não precisa. Decorar o bizu do professor Elias, tá? Decorar o bizu, tá? Violência física, o que as bancas elas fazem? Elas ficam dando o conceito de uma e colocam o título de outra. Então, e o que mais cai? Eu não vou ficar enrolando vocês. O que mais cai é essa aqui. Caiu em diversas provas, Osasco, enfim, várias provas. Elas trocam a violência psicológica pela violência moral. Essa daqui que a Copswell pode fazer uma brincadeira com vocês. Violência psicológica com violência moral, tá? Então, como é que vai ser, senhores? A banca vai dizer o seguinte: constitui violência moral, e ela vai dizer isso aqui, ó, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e etc. Tá? Você não pode errar, e você é aluno implacável, você nunca mais vai errar, porque no conceito da violência moral vai ter essas 3 palavrinhas: calúnia, difamação e injúria. Só vai ser possível ser violência moral quando aparecer calúnia, difamação e injúria. E gravem essa. A injúria, para quem não lembra, senhores, é uma espécie de xingamento dentro do Código Penal. 138, calúnia, 139, difamação e 140, o crime de injúria lá do nosso Código Penal. A injúria, senhores, é esse xingamento, né? Seu retardado, né? Tudo que você xingar uma pessoa é injúria, tá? Então, eu quero que você grave o professor Elias falando assim para você didaticamente aqui no YouTube. Aí, na moral, vai, ó, se fuder. Aí, na moral, né? Então, didaticamente falando, eu estou xingando vocês, mas veja o que eu falo antes. Aí, na moral, ó, né? Então, quando eu falo aí na moral, para você lembrar que quando trazer o conceito de moral, obrigatoriamente tem que ter uma injúria, um xingamento. Aí, na moral, seu retardado. Aí, na moral, entendeu? Só para você lembrar que o conceito de violência moral, obrigatoriamente tem que aparecer calúnia, difamação e injúria, tá? Sendo assim, você não erra as demais, porque as demais são fáceis, né? Até faltou a terceira aqui, né? Que é a violência sexual. Ah, não, tá aqui. Violência física, psicológica. Cadê a 3? A 3 tá aqui, senhores, tá? Ficou mal redigido aqui, mas aqui é a 3, ó. Violência sexual. Tá aqui também, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá lembrando que o que mais cai é a violência aí moral, tentando ser confundida com violência psicológica, tá, senhores? Professor, o que mais você pode falar de Lei Maria da Penha? Lá na plataforma do curso completo eu falo para vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre direito penal, tá? Direito penal, senhores, deixa eu voltar aqui. Eu separei só algumas coisinhas aqui para vocês sobre direito penal, tá? Eu vou colocar para vocês alguns crimes contra a administração pública, que é os que mais caem em prova, né? Lembrando que tem que estudar todos os crimes que estão previstos no seu edital, porque a gente não sabe, a gente tem a tendência de direcionar vocês, mas o edital de vocês em direito penal é um pouquinho grande, então você vai ter que realmente saber ali todos os crimes que estão previstos no seu edital, tá? Lembrando que a partir do artigo 312 começam os crimes contra a administração pública, aqueles praticados por funcionário público, contra a administração em geral, peculato, etc. Tem um monte de crime ali para vocês estudarem, tá? Mas eu quero trazer para vocês o crime de concussão previsto lá no artigo 316 do nosso Código Penal. O crime de concussão, senhores,
tá? É o funcionário público que exige para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em vantagem devida à reclusão de 2 a 12 anos. Esse crime de concussão, tá? Ele é um funcionário público, por exemplo, você guarda municipal de Londrina, está numa barreira policial e você exige uma vantagem devida para liberar o carro. Amigão, ó, eu exijo aí R$500 para você liberar o meu veículo, para liberar o seu veículo aí que está com o pneu careca. Quando o funcionário público ele exige, você guarda municipal de Londrina, exige uma vantagem devida, você está cometendo um crime. Já está consumado esse crime, ele é um crime formal ou de resultado cortado. E você exige uma vantagem devida em razão da sua função, você comete um crime, chamado crime de concussão. Você tem que lembrar do verbo exigir. Tá? Exigir somente vai poder ser o crime de concussão. E aí tem um bizu para você. Presta atenção. Olha só o nome do crime. Concussão. Tá vendo que tem um cu no meio? Você vai todo dia a partir de hoje falar assim, ó, eu exijo que tu me dê o... Eu exijo que tu me dê o... Ah, professor, é pornografia. Senhores, é didaticamente, para você lembrar que quando vir esse crime na prova, qual é o nome do crime, né? Ele vai dizer assim, ó, funcionário público que exige vantagem devida em razão da função comete o crime de letra A, peculato, letra B, corrupção passiva, letra C, concussão. Opa, exijo que tu me dê o concussão, tá? E você acaba acertando a questão da prova. Só que tome cuidado. Se o funcionário exige, não vai ver um exigir lá, isso aí falando que é concussão, calma. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, ele comete esse crime aqui, ó, excesso de exação, que é o parágrafo 1º. Então, cuidado. Se você ver esse exigir tributo ou contribuição social, aí o nome do crime ele muda, tá? Excesso de exação. Mas se vir assim, ó, se vir só assim, exigir para si ou para o outro, ainda que fora da função, antes de assumir a vantagem devida, concussão é o nome do crime que você vai marcar na tua prova. Quero trazer mais um crimezinho aqui, antes de finalizar nossa aula. O artigo 321 do nosso Código Penal, o crime de advocacia administrativa. Professor, o que é esse crime? Não interessa, você não precisa saber o que é o crime. Você não vai dar uma aula de direito penal aí na prova de Londrina. Você precisa só colocar o X no lugar certo. É isso que você precisa fazer, tá? Então, você precisa gravar os verbos dentro dos crimes contra a administração. Por exemplo, patrocinar. Aqui é um funcionário público que patrocina direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade que ele tem de funcionário público, que ele tem a pena, etc. Eu quero que você grave o nome desse crime, que o nome do crime é advocacia administrativa. Ou seja, professor, então esse é o crime do advogado. Não tem nada a ver com o crime do advogado. Mas eu quero passar um bizu para vocês, para que vocês gravem para a sua prova. Senhores, quem patrocina as coisas? Quem patrocina tem dinheiro, né? E tem quem tem muito dinheiro, geralmente são advogados, né? Que ganham muito dinheiro. Então lembrem, quem patrocina tem dinheiro, quem tem dinheiro é advogado. Para você lembrar patrocinar, lembra do advogado que tem muito dinheiro. Para lembrar do crime do advocacia administrativa. Professor, é crime do advogado? Não tem nada a ver. Aqui é um funcionário público que está aí pedindo para dar uma agilizada em algum processo, um interesse privado lá perante a administração pública, valendo-se da qualidade que ele é funcionário público. Tá? Ele está patrocinando um interesse privado, seja direta ou indiretamente. Só que para você lembrar o nome do crime, patrocinar, quem patrocina tem dinheiro advogado, advocacia administrativa. É só um bizu para você gravar na sua prova. Senhores, a gente já está aí praticamente com 40 minutos de aula totalmente gratuita. Poderia falar aqui sobre todo o edital de vocês, até sobre história de Londrina, poderia falar. Brincadeira, né? Mas poderia trazer muitas coisas, mas a plataforma está bem completa, a gente está subindo mais aulas ainda, quase todos os dias aí. Inclusive, vamos subir muitas aulas essa semana aí de história, geografia, né? Que o professor sempre tem que gravar, preparar o material, tá? A gente está aí, em breve, lançando aí a turma para a prova discursiva. Não deixa para adquirir a revisão de véspera na última hora. Até dia 20 agora, até dia 20, hoje é dia 13, tá? Até dia 20, o valor da revisão de véspera está R$ 99,00. Até dia 20 agora, na descrição do vídeo, você consegue adquirir a revisão de véspera, 8 horas de aula presencial aí em Londrina, com camiseta, contato com os professores. Vai ser aquele momento que a gente vai bater aquela foto, vai fazer aquela loucura toda um dia antes da sua prova.
tá? Vários professores aí de renome nacional estarão aí no evento. E isso é no dia 6, no dia 7 é a sua prova, provavelmente eu estarei na porta da prova, fazendo aquela última revisão na porta da prova, tá? Lembrando que todos vocês que participarão da revisão ganharão camiseta aí que já vai estar inclusa, até dia 20 esse valor. Depois, salvo engano, até dia 30, que é o segundo lote, já vai subir para R$ 125, e depois, se deixar para comprar depois do dia 30, que é o próximo, virando esse mês, agora do mês 6, você vai pagar R$ 150. Ou você pode até correr o risco de ficar sem vagas. Aqui na revisão de Itapema, foram ocupadas 350 cadeiras, senhores. Foram esgotadas aí em menos de uma semana. Então, a gente abriu as vendas aí ontem e já tem muita gente que já adquiriu. Então, se você quer adquirir a nossa revisão de véspera, já faz a sua aquisição na descrição desse vídeo. Não deixa para depois, que de repente vai ficar, correr o risco. O professor vai ser transmitido ao vivo? Provavelmente não, tá, senhores? Normalmente a gente vai estar aí em outro município. A gente vai se dedicar toda a nossa força para quem vai estar na turma presencial aí na revisão de véspera. E, como eu falei, estaremos lançando aí também, provavelmente nessa semana, o pessoal que quer adquirir a prova preparatória para a prova discursiva, tá? Eu vou deixar aqui o número do plantão de vendas, 47999288399. De segunda a sexta, vocês podem entrar em contato com o Thiago ali, no período da manhã e da tarde, que vocês já vão acabar ali, até vou deixar o número aqui, de novo, fazendo a sua aquisição do curso completo, tá? Aquisição do curso completo aí, tanto da Guarda Municipal de Londrina, quero pegar a revisão de véspera também, quero pegar o preparatório aí da prova discursiva, você pode estar falando direto com o Thiago, que ele vai fazer umas condições boas ali para vocês adquirirem, tá? Ou também você pode entrar no nosso site e fazer a sua aquisição lá, www.implacavelconcurso.com.br. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Foi só uma degustação. Não fiquem só com isso aqui do YouTube. Invistam em vocês, porque realmente vocês merecem se tornar guardas municipais aí do município de Londrina. E nos encontraremos aí no dia 6 de agosto, aí na cidade. Tamo junto. Se gostaram, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula gratuita. Segue o Instagram da Implacável Concurso, porque juntos somos implacáveis. Grande